As paz a todos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus 14, versículo 22 a 31. Que o Espírito Santo nos ajude na leitura e na interpretação da Santa Palavra de Deus. Diz assim a palavra: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Bom dia, irmãos, paz de Cristo a todos. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede em graça, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus em nossas vidas. Por favor, Deus, esteja conosco nessa mensagem, que seja dito tudo aquilo que o Senhor queira que nós tenhamos de ouvir. Nos oriente, Pai, porque precisamos do Senhor, somos dependentes do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. E eu estava lembrando de um amigo que ele conhecia muito a Bíblia, mas ele era ateu. Uma vez eu perguntei a ele: Edson, por que você é ateu? Eu não entendia, uma pessoa que conhecia tanta Bíblia e ele era ateu. E ele dizia: eu sou ateu porque eu não tenho fé no teu Deus. Puxa vida, na época eu não entendi bem, hoje eu entendo. Ele está certíssimo. Ele é ateu porque lhe falta fé. É a falta de fé que está faltando nele. Não é uma fé pequena, nem média, não, é fé, falta, ausência. A ausência de fé, né? Muito obrigado. Primeiro, para pensar nisso, a gente tem que saber a definição de fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Não é uma esperança em uma remota possibilidade. Fé é como Hebreus 11 diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé. Isso é fé. É você aguardar em algo que você não sabe, mas tem certeza que vem. A minha fé está ligada diretamente no meu crer. E o meu crer gera obediência. Por isso que em Marcos 16:16 diz, o Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, condenado. Será condenado. Pedro perdeu a fé. Mas será que foi isso que aconteceu? Como o nosso irmão leu, muito obrigado, irmão, pela leitura, em Mateus 14, versículo 22 a 31. Será que Pedro realmente perdeu a fé? Porque alguns já ouvi alguns dizerem que ele tinha uma fé muito grande no início e no final a fé dele era pequena. Bom, não sei se aconteceu isso. O texto, ele não me fala dessa forma. Ele não diz que Pedro tinha uma fé grande e depois ficou pequena. Embora Jesus tenha dito que ele tinha uma fé pequena. Mas foi algo que fez ele afundar.
E não foi a fé. Não foi. Eu gostaria de recapitular essa leitura, não ela toda, mas apenas o versículo 31, que vai ser toda a chave para isso que nós vamos falar hoje. Diz assim o versículo 31 de Mateus 14: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé. Pouca fé. Por que duvidaste? O que fez Pedro cair, afundar, foi a dúvida, não foi a fé. A fé ele tinha. Eu não posso negar que Pedro tinha fé. Quando a gente olha para Pedro, por exemplo, para os apóstolos, a gente costuma dizer: poxa, esse pessoal não tinha fé. Nós estamos numa posição privilegiada. Nós estamos numa posição privilegiada porque nós temos... É como ver um filme que você já assistiu. Sabe como é que é? Você liga a TV, está passando um filme, você já sabe o final. Você conhece a história. Mas para eles ali não, eles estão vivendo a história. É difícil, Deus passou muito tempo sem falar com eles. De repente as coisas começam a aparecer, começam a surgir. As coisas que eram ditas pelos profetas começam a aparecer. Jesus aparece. Eles estão sob domínio do Império Romano. Tudo contra eles. Mesmo assim, esses homens seguem alguém que chega e diz: eu sou filho de Deus. Quando Jesus disse que a carne dele dava vida, todos foram embora, Pedro ficou e os demais. Então eu não posso nunca dizer que esse homem não tinha fé. Talvez ele tivesse dúvidas, como qualquer um de nós teríamos dúvidas naquela época, e que muitas vezes temos hoje sim dúvidas tremendas em relação ao que cremos, a nossa fé. O que fez Pedro afundar é aquilo que muitas vezes desvia o nosso olhar do Senhor. É a nossa dúvida. O que faz com que a gente não consiga enxergar muitas vezes o Senhor é a nossa dúvida. Porque a dúvida gera algo muito interessante. A dúvida, ela gera medo, ela gera angústia, gera solidão. Então, eu acredito que não foi o tamanho da fé que fez Pedro afundar, mas sim a convicção, mas sim a dúvida que fez com que ele perdesse o foco. Mas, pensando nisso, será mesmo que estamos deixando espaço para a dúvida? Será que na nossa vida como cristãos estamos deixando espaço para que a dúvida traga e com ela o medo, as incertezas, e que domine o nosso corpo? E isso é perigoso. E através disso nós temos que... Por isso que a gente tem que exercitar a nossa fé. Sim, é uma questão de exercício. Nós temos que exercitar a nossa fé. Eu acredito que cada um de nós aqui tem uma história de ter vivido esse exercício da fé, embora façamos isso todos os dias, porque estamos aqui movidos pela fé, acordando logo cedo movidos pela fé. Fé pequena às vezes, minúscula, mas convicta de que aqui nós vamos ser edificados. Nós temos que exercitar a nossa fé, e vivemos isso. Me lembro que há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, eu tinha uma empresa com meu pai de construção. E era conhecida como gatinha, né? Quando a empresa é pequena e ela trabalha serviços dados por uma empresa maior. A gente não trabalhava diretamente com uma empresa grande, mas com aquelas maiores que nos davam serviço. E isso era bom porque a gente tinha certeza muitas vezes de receber. E foi isso que aconteceu. A gente pegou um serviço muito grande e não honraram conosco. E quebramos, assim, da noite para o dia, né? Acordei falido. Foi uma época terrível, horrível. Quem é pai de família sabe disso. Filhos pequenos em escola, e de repente você não tem o seu sustento. Muito pelo contrário, você tem dívida muito grande. Então, eu comecei a orar ao Senhor e eu comecei
fazer arte. Do nada, comecei a criar peças, e nesse período, curto tempo de espaço, ter quebrado, fazia o quê? Uma semana no máximo, eu já estava fazendo algumas peças para a FENEARTE aqui em Recife. E me lembro que minha esposa chega para mim e diz: meu filho, amanhã falta comida. E isso foi, sabe, uma pancada, porque nunca me aconteceu isso. E eu não tinha de onde tirar. Como eu vou fazer? Sabe? E isso, a gente como marido, muitas vezes quer mostrar uma coisa que não somos. É ser forte. Mulher é mais forte do que o homem, né? E cheguei para ela, não sabia o que responder. Eu lhe disse: mas não é possível que Deus vai fazer isso com a gente, minha filha. Ele vai arrumar um meio de que a gente obtenha esse sustento. Você crê nisso? Ela disse: creio. Você está dizendo? Está tudo certo. E eu fiquei pensando: meu Deus, agora eu coloquei o Senhor nisso e agora eu vou ter que resolver. Porque eu tinha convicção daquilo que eu estava dizendo. Deus não ia permitir isso. E isso foi na sexta. Quando foi no sábado de manhã, chega um parente meu, que ele é de uma denominação, e ele levava mantimentos para umas comunidades. Só que a comunidade que ele ia, ele perdeu o endereço, não sabia onde era. E naquela época não era como hoje, a gente não tinha um celular, não tinha esse contato assim fácil. Nem todo mundo tinha celular. Então ele não ligou para ninguém e foi lá em casa, já sabendo que eu trabalhava com piano e tal, eu podia destinar bem aquele... Aí ele chega lá em casa com um carro lotado de comida. De tudo. Aí ele chega e me diz: Márcio, eu ia levar lá e não encontrei ninguém, não sei onde é, eu estou chateado, eu posso deixar aqui, você destina bem? Eu falei: rapaz, é aqui. Aí, aqui é o local. Aí deixou lá e eu olhava para a Silvana com ar de riso, satisfeito, né? Satisfeito da vida, botando as coisas para dentro. Aí quando ele foi embora, me deu um abraço, oramos, ele foi embora. Eu olhei para ela todo satisfeito, tá vendo? Como Deus faz. Ela fez: ainda falta. Como assim ainda falta? Ela disse: falta fruta e verdura. Caramba, aquilo foi outra pancada. Não é possível, não está satisfeita. Eu também, assim, em meio à minha toda autoridade de fé, eu disse: não acabou o dia não. E aquilo gerou um medo tão grande. Eu fui pro quintal e falei: meu Deus, agora complicou o negócio. Porque agora botei o senhor mesmo na enrascada e vai ter que resolver isso. Ela quer fruta e verdura. Quando foi à noite, tinha um rapaz que ele, muito jovem, a minha casa era na avenida mesmo, Caxangá. E ele era muito jovem, eu gostava muito dele, porque ele era muito atencioso. E ele vendia bombons na frente de casa. E a gente protegia ele, botava as coisas dele, guardava as coisas dele para ele ir para casa. Incentivávamos ele a estudar quando ele era mais jovem. E esse menino cresceu e virou um empreendedor. E começou a vender frutas e verduras aqui em Boa Viagem. E ele tinha uma Kombi, né? Dessa Kombi passou a ser mais 3 Kombis. E era assim, era grande o negócio dele. Aí quando foi nessa noite, né, ele passou lá em casa, meio constrangido de falar o que ele ia falar pra gente. Aí ele queria falar com o Silvana, ele tinha mais intimidade com o Silvana. Aí ele disse: Silvana, eu tô com essas compras aqui que não deu para vender. E se eu levar para casa vai estragar, porque tem muita comida, tem muita fruta e verdura. Será que eu posso deixar isso aqui com você? Pode, meu filho. Entre. Aí quando eu fiquei olhando, entrando caixotes e caixotes de fruta, verdura, eu olhei: puxa Deus, puxa vida, que coisa maravilhosa. E agora? Falta alguma coisa? Não é nada. Exercício da fé foi o que aconteceu. Convicção foi o que eu tive. Foi a certeza de que Deus não ia permitir que acontecesse aquilo. Embora aconteça. Embora muitas vezes a gente não tenha o que comer. Nem amigos que conhecemos tenham o seu sustento. Não quer dizer que Deus não ama. Não quer dizer que Ele não vai providenciar. Mas naquele momento a minha convicção foi a certeza de que Deus iria
me prover aquilo que estava faltando em casa. E foi bom isso. E fortaleceu, inclusive, o meu casamento. Por causa disso, nós ficamos mais atentos às coisas de Deus. Aquilo nos aproximou do Senhor. Aquela dificuldade fez com que a gente crescesse como pessoas que amam a Deus. E buscamos o Senhor através disso. Então, às vezes acontecem coisas que fazem com que a gente consiga trabalhar a nossa fé, fortalecer ela, não aumentar, não deixar ela grande, porque é através da convicção, é da certeza. Paulo diz em Efésios, e é por isso que precisamos exercitá-la, ele diz que temos que ter fé, e é uma fé salvadora, pois o que nos transporta até a graça é a fé. Estou aqui hoje, e vocês, por conta dessa fé. Efésios 2, versículos de 8 a 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O dom salvador de Deus é a graça. E a fé é o que te conduz a ela. Por isso, não deve haver dúvidas. Por isso, não deve haver dúvidas. Eu estava aqui há pouco sentado ali e lembrando de uma passagem em Hebreus. E gostaria de acrescentar hoje a essa mensagem, porque retrata, Hebreus 11, retrata aquelas pessoas que pela fé agiram. Em momento algum diz que foi uma fé grande, mas pela fé daquela pessoa, a fé convicta daquelas pessoas, fez com que eles vencessem aquilo que foram colocados à prova. Pela fé, pela convicção daquilo que eles tinham. Eu vou ler uma passagem, do Hebreus 11, a partir do verso 32. Esse negócio é alto, eu fico mais alto ainda e não consigo enxergar direito. Mas, pela fé, em Hebreus 11, é dito 19 vezes, pela fé, 19 vezes. E que mais direi? Versículo 32, Hebreus 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, pela fé. Pela fé, eles conseguiram vencer, exercitando o que tinha de fé. Não duvidemos do poder da fé. Não podemos duvidar do poder da fé. A fé faz coisas extraordinárias. Em Tiago, ele diz que se você não vê alguém que precisa e não faz nada, a tua fé é morta. Então faz-me crer que a fé é viva, é algo que está dentro de mim e me nutre, me ajuda, pois a fé gera obras, e não diz pequena ou grande, simplesmente fé. A tua fé gera obras. Tiago 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, que a
aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A fé que gera obras, a fé que produz obras, a fé quando é trabalhada, a fé quando é exercitada, ela produz vida, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta por si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A relevância não está no tamanho, e sim em não ter dúvidas. É importante porque nos leva à graça, nos transporta para a graça de Deus. E se tivéssemos fé que pudéssemos fazer coisas extraordinárias? Aí você diz: não, mas a fé já faz com que eu faça coisas extraordinárias. A fé faz com que eu produza isso, faça aquilo, aquilo outro. O que eu estou dizendo de extraordinário é, por exemplo, os evangelistas aqui. E eu sei de você, meu amado, porque você anda muito. E você viaja muito de carro. E à noite. E você tem uma intimidade muito grande com um buraco na estrada. Lembra aquela que a gente caiu, que eu quase que disse Nossa Senhora, porque furou o pneu na casa dele. E pela fé transportou ele até em casa sem baixar o pneu. Ainda tem mais essa. Mas e se tivéssemos fé para que fôssemos transportados? Se naquele momento de dificuldade a gente quisesse, como nosso irmão, como o irmão que vai na casa dos outros, levando a palavra, incentivando. E se tivéssemos essa fé de sermos transportados, de ser levados de um lado para outro, como seria? Pois Jesus disse que podia. Podia. E a gente pode isso sim, através da fé. Mas hoje não temos necessidade de ser e de fazer isso. Mas gostaria de compartilhar com vocês em Lucas 17, versículos de 3 a 6. Diz assim: tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Perdoar é difícil, né? É muito difícil o perdão. Você perdoa alguém que faça um mal a você, ou que fale de você. É muito difícil. Se pecar contra você 7 vezes no dia, caramba, o perdoar já é difícil. Ele vai ainda contra você 7 vezes e no mesmo dia. Veja que dificuldade. E 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido. E Jesus diz: perdoa. Perdoa. Que dificuldade que não deve ser. Me lembro que eu estava no supermercado e eu estava na fila de pequenas compras. Entrou um camarada com um carrinho. Já foi ruim. A gente já olha com poxa, ele está aqui. O cara entra com um carrinho e ele deu com o carrinho na minha perna atrás, no calcanhar de Aquiles, né? Aquele lugarzinho que dói. Parece que um X ali, pá, bateu, doeu pra caramba. Eu olhei para ele, aí, perdão. Aí abracei minha esposa, aí ele foi, pum, de novo. Aí eu olhei para ele fez, perdão. Falei assim, tá bom. Aí Silvana já vai me agarrando assim. Aí ele bateu a 3ª vez, eu olhei para ele disse, perdão. Eu falei: depois que inventaram essa palavra, meu amigo, todo mundo faz isso. Então, 3 vezes eu já estourei, e 7 vezes contra a gente. E Jesus disse: não fala nada não, perdoa. Perdoa. Puxa, e o que os apóstolos vão dizer? Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque não dá. É difícil. Como é que eu vou perdoar 7 vezes? Macho lá no Bom Preço 3 vezes.
abriu para o cara e aqui, como é que fica? Me ajuda que eu preciso de fé. De Jesus. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem conhece um grão de mostarda? Conhece, né? Tem 2 milímetros. Caramba, 2 milímetros. O que é 2 milímetros? É uma folha quase. Não é um pouco mais de uma folha. 2 milímetros. É muito pouco. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Olha, aqui a gente não está falando que Jesus está dizendo: olha, se você tiver fé, você vai pedir ao irmão Alex que se levante daí, vá lá, pega um pedaço daquela planta ali e bota. Ele até fará isso, mas por amor, irmão insano que pediu isso. Mas Jesus está dizendo que fale com a planta para que ela saia do lugar, se desenterre e se coloque em outro local. Então, não é o tamanho da fé, é a qualidade da fé. Não é o tamanho da fé, mas é a dúvida que você gera e causa problemas à tua fé. A tua fé fica doente e você pode morrer por causa disso. Por isso que devemos exercitar, porque a nossa fé, a fé que precisamos, não mais de 2 milímetros, não mais do que o tamanho de um grão de mostarda. Eu trouxe uns grãos para mostrar a vocês. Só que no caminho eu me arrependi, porque eu trouxe um grão de milho. Falei, caramba, deixa eu mostrar o grão de milho. Eu posso. Tá, porque o grão de milho é grande. Mas aí eu deixei no carro, não quis usá-lo, porque o grão de mostarda são 2 milímetros. E é isso que a gente precisa. 2 milímetros de fé. Fortalecê-la para que ela seja firme, seja forte, seja viva e produza. É isso que nós precisamos. Amém? Amém.